Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso programa, aquele programa onde eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que têm se sentido bem, têm se sentido, assim, com fé e esperança, porque o foco do programa é esse, né? A gente poder levar histórias de superação e com Libras ao mesmo tempo, que aí você alimenta a alma, o espírito e ainda aprende. E hoje a nossa convidada, ela foi uma aluna minha da turma de 2019, numa instituição, num supermercado vianense, onde eu fui chamada para poder trabalhar, capacitar o RH lá na época. E eu trouxe para vocês aqui hoje, porque ela tem uma história também de superação linda. Fez o curso comigo de 6 meses, mas assim, depois de lá para cá, assim, ela viveu momentos que eu tenho certeza que você que está assistindo talvez se veja nessa situação e entenda que você pode superar, que o seu propósito é maior do que qualquer dor que você venha sentir. Bom, a nossa convidada de hoje é a Mônica Azevedo. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, Alice. Fala um pouquinho, Mônica, quem é a Mônica? Para as pessoas, eu apresentei aqui como uma aluna, que foi a minha aluna, uma pessoa que passou por várias situações, mas quem é de verdade a Mônica, se hoje a gente fosse se conhecer? O que você passaria para mim de quem é você? Bom, a Mônica Azevedo é uma mulher, né, muito persistente, otimista, alegre, com muita vontade de viver, que ama sua família, seus filhos, seus amigos também. Legal. Sua trajetória na vida profissional, fala um pouquinho aí. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 16 anos, já estou perto de me aposentar. Não parece, né, gente? Olha só que carinha. Quase 30 anos, né? E iniciei minha vida no segmento comércio, depois eu saí, fui para transporte, indústria, voltei para o comércio e trabalho na área de RH, né? Uma área que eu amo muito fazer, que já há mais de 20 anos eu exerço função dentro do Recursos Humanos e que eu pretendo encerrar aí minha vida profissional. Depois, quem sabe, né, fazer algumas coisas sempre em parceria com o Recursos Humanos. Tá certo, muito bem. Bom, a Mônica passou por uns processos, ela vai explicar aqui, né? Mas um dos, assim, eu não vou medir aqui qual foi o maior processo, qual foi a maior dor, porque só quem passa é que sabe. Mas a Mônica veio, assim, ela perdeu o esposo, depois ela perdeu a mãe em menos de 3 meses. E quando ia fazer 1 ano, né? Veio aquela notícia que quando a gente vai ao médico, eu acho que é a notícia que a gente mais tem medo de receber do diagnóstico, né? Câncer de mama. E eu vou dizer bem para vocês que nós não combinamos. Vocês sabem que a minha cor da minha marca é azul. E eu quis colocar o rosa justamente em homenagem à reflexão sobre o cuidado que nós mulheres precisamos ter, principalmente ali no mês, agora no mês de outubro. E aí eu coloquei o rosa com azul para não fugir da minha cor, mas eu não falei nada com ela. E ela veio de rosa também, olha. Então, assim, nós estamos fazendo aqui tipo um lembrete de que outubro tá aí e você tem que se cuidar. E a Mônica vai falar pra gente aqui agora como foi depois de tá suspirando, porque o luto é uma coisa que é eterna. Não adianta, não tem período, né? Eu perdi o meu pai tem 1 ano e assim, eu ainda sofro, ainda sinto saudade dele. Então, mas quando você tava tipo que respirando, porque a vida continua, mas quando você achou que sua vida ia continuar e agora você ia focar em outras coisas, você recebe o diagnóstico. E como foi isso? Em janeiro de 2020, eu perdi meu esposo, né? Um casamento de 30 anos. Primeiro namorado, né? Então, a gente teve quase 40 anos juntos. E eu me lembro, assim, quando eu te dava aula, eu me lembro que você fazia comentários da vida de casado de vocês, né? E aquilo me deixava assim, nossa, né? O dia que eu casar, uma união dessa forma. Então, quando eu vi que ele faleceu ali, eu fiquei pensando assim, nossa, como deve estar sendo pra Mônica agora? Porque vocês tinham um casamento muito bom. Uma parceria, né? Sim. De muitos anos, né? Pai dos meus filhos, parceiro, meu amigo mesmo. E morreu de forma, assim, muito rápida, de repente, né? Infartou. E aquilo já foi, assim, muito pesado, né? E eu senti a responsabilidade de levar a minha família, os meus filhos, né? De ser forte, de não viver aquele luto. E 3 meses depois eu perdi minha mãe por Covid.
Minha mãe foi embora no início da doença e era também a minha base, né? Minha amiga, minha companheira. E eu me senti que eu precisava ser muito mais forte. Sou a irmã mais velha, né, de 5, e precisava ser forte para os meus filhos, forte para os irmãos, forte para todo mundo, e não vivia a dor que eu tinha que viver. Né? E isso eu comecei a sentir dores físicas, procurei o médico, né, e ele dizia que é porque eu passei por essas perdas e era normal. E depois de um ano, eu tive no Natal de 2021 uma inflamação na garganta. E eu costumo dizer que o corpo ele dá sinais, né? A gente é que não sabe ouvir. Eu procurei uma emergência, tomei uma injeção, né, para melhorar e consegui melhorar da garganta, mas o braço ficou muito inchado. E como eu fui viajar no ano novo, eu estava longe de casa, não podia ir a médico. Quando eu retornei, eu falei, vou procurar meu médico. Ele é ginecologista, mastologista. E eu falei, doutor, eu tô com uma íngua aqui que não some, o braço está inchado. Aí ele pediu para eu deitar, colocar o braço atrás da cabeça, me examinou, né? E naquele momento ele falou, não, isso não é íngua. Isso aí parece ser nódulo. E aí passou os exames para eu fazer ultrassonografia, né? E mamografia. Ele não gostou do resultado, marcou uma biópsia. A biópsia ela demora um pouco para chegar ao resultado. Dá uma agonia, né? Dá, né? Porque, na verdade, no fundo, parecia que eu já sabia que eu estaria com a doença. Uhum. E em final de janeiro de 21, eu recebi o diagnóstico. Ele falou, né, que eu estava com câncer de mama. E eu comecei a chorar muito, passei mal, porque o chão da gente abre, né, naquele momento. E ele falou pra mim assim, E aí para você já de estava sem o chorar. seu esposo, que era seu Já. parceiro, sem a sua mãe. Estava. E nessa hora recebe, pra quem que eu vou, Exatamente. né, correr? Não tem colo, né? Não tem suporte, Isso. não tem apoio. Por mais que eu tenha alguma amiga, ou um companheiro, alguém ali, né, perto, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. A pessoa para quem eu sempre corria, as pessoas não estavam mais ali. E ele falou, não chora, para de chorar porque você não vai morrer disso. Eu lembro que ele falou isso para mim. E aí começa toda a minha história, meu processo, né? E assim, a gente olha bem pra você hoje, não... mas isso é muito normal, a gente olhar bem para as pessoas e se perguntar, nossa, como conseguiu bem superar, né? Mas só a gente sabe, né? Só você sabe as noites que você passou de incertezas, cada quimioterapia que você ia e pensava, Sim. será que eu vou estar na próxima? Eu acredito que passe isso pela cabeça, né? O que sua vida mudou? Quem era a Mônica antes da doença e quem é a Mônica hoje? Houve alguma mudança na questão de sentimento, De vida, de né? pensamento, de ideologia? O que mudou? Mudou tudo, né? Uhum. É como se você tivesse uma oportunidade de falar assim, opa, vai continuar a viver. Então, como é que eu tenho que viver, né? Uhum. Eu sempre fui muito responsável com o meu trabalho. Meu trabalho ele vinha em primeiro lugar em muitas vezes, muitas situações, né? De assim, nunca fui à reunião escolar de filho, porque primeiro era o meu trabalho. E aí, primeira coisa, né? Eu percebi que não é assim. Uhum. Primeiro tem que ser a Mônica, né? Sim. Segundo, que eu não posso planejar mais nada na minha vida, que a minha vida não está na minha mão, né? Eu sempre fui muito sistemática, planejava, vou viajar, vou fazer isso, vou comprar isso. Não, porque não está na minha mão. Uhum. E essa doença provou isso. Quando eu planejava alguma coisa, aí eu ficava doente, aí eu tinha que ficar internada. E Natal, passei internada. Então, assim, nada mais estava no meu controle. E eu tenho um perfil muito controlador, né? Uhum. Eu sempre tive, assim, liderança desde pequena. Assim, nos grupos, eu era líder do grupo. Então, eu sempre tinha um comando. Uhum. E agora, eu não tenho comando da minha vida. Sim. Então, essa foi a maior lição que essa doença me trouxe. E eu preciso aprender a viver diferente porque eu não tenho controle da minha vida. E hoje a gente estava falando um pouco antes de começar, né, o programa
sobre a questão de ter os netos, né? Você tem os 2 meninos, né? Que são seus netos. Do coração, né? são. Isso. E é como se a vida tivesse a oportunidade de você ter com eles a participação, os momentos que você não teve com seus filhos, então, por causa do trabalho, né? Exatamente. E isso é maravilhoso, que agora você tendo essa oportunidade de... né? De viver isso, né? Isso. É o Miguel e o Tony. E a gente brinca, a gente grava vídeo, a gente brinca de polícia. Ele inventa umas brincadeiras de vender picolé na praia. E isso, a Mônica, antes da doença, jamais teria esse tempo para brincar, né? Não teria. Não teria, né? É. A doença, ela veio também como um freio, assim, Uhum. você vai ter que parar. Uhum. E eu tive que parar, né? É. E, bom, eu quero fazer essa pergunta porque eu acredito que hoje em dia, né, a questão do suicídio, infelizmente, é algo que é muito falado. As pessoas, às vezes, querem tirar a vida, às vezes... Eu não vou falar que é por causa de nada, porque eu também não gosto de realmente medir, balancear ali, colocar numa balança a dor bem da pessoa. Embora eu acho que a pessoa, né, não deva ter esse direito de tirar a sua própria vida. Mas você pensou em algum momento ali? É muito bom falar disso, a gente está no Setembro Amarelo, né? Uhum. Um mês também voltado para falar desse assunto, abordagem desse assunto. É 2 assuntos que estão muito interligados, né? A gente tá em setembro, já para outubro, e estamos falando do suicídio e do câncer, né? Então, assim, é interessante mesmo. Realmente, era para acontecer essa entrevista, né? É conexão, né? É. Não, nunca tive vontade, nunca falei, nunca pensei em tirar a minha vida, em querer morrer. Uhum. Quando eu recebi o diagnóstico, no mesmo dia, eu chamei os meus filhos, um namorado que eu tinha da época e uma sobrinha. Uhum. E a primeira coisa que eu falei, que eu estava com a doença, mas que eu queria muito viver. O que dependesse de mim, eu ia fazer todos os dias que aquilo fosse possível, porque eu quero viver. E eu pedia para Deus, me deixa mais um pouco aqui, eu não quero ir agora não. Uhum. E permaneço com esse sentimento. Eu quero muito viver, eu amo viver. Não, e a gente percebe isso, gente. Eu sigo ela nas redes sociais e, assim, ela tem uma alegria, né? Que quem olha pra Mônica, e se olhasse pra ela antes da entrevista e visse os vídeos dela, ia falar assim, não é a mesma pessoa, mas eu posso provar. É verdade, né? Tem registro, né? Tenho mesmo. Eu tô pensando em encontrar esse registro e botar... Vou perguntar bem pro nosso anjo que faz toda a edição... se pode colocar um pedacinho do vídeo aí que eu tenho de quando a gente fez uma música em Libras, lá na época que eu era sua professora. Então, acho que seria interessante, né? E ver assim, gente, é a mesma Mônica, né? Ela sempre, pra mim, sempre foi assim. Eu sempre admirei pela postura dela, um mulherão, que sempre foi, né? E assim, mas pra mim, você continua sendo esse mulherão. E não é... Se fosse pensar pela lógica da vida, não era pra continuar sendo, né? Esse mulherão, né? Pelas coisas que aconteceram, né? Mas você buscou continuar ser e ainda até melhor, né? E assim, até muitas pessoas não sabem disso, mas eu gostaria de compartilhar, né? Uhum. Eu fiz um tratamento tradicional de quimioterapia que me causou uma cardiopatia e isso teve que ser suspenso. Então, parou o tratamento. E aí eu fiz radioterapia e tentaram um outro tipo de quimioterapia comigo, imunoterapia, que também não deu um bom resultado, porque me deu inflamação no pulmão. Uhum. Então hoje eu pergunto pro meu médico, o que você vai fazer comigo? Ele falou, não sei. Então eu tô na mão de Deus mesmo, assim. Eu tive o câncer de mama, depois surgiu um câncer no pulmão. O último exame tinha sumido do pulmão, da mama, mas tinha um na axila, né? E agora eu estou no período de novo de revisão. Vou pegar o resultado segunda-feira, essa semana eu tenho médico. Então não sei a situação que eu tô do câncer, mas eu sei que os tratamentos que foram feitos tiveram que ser suspensos. Então eu entro aí num tratamento paliativo, que é ainda muito novo para as pessoas. O que é tratamento paliativo? A pessoa está morrendo? Não é isso. O paliativo é te dar dignidade para viver mais tempo com qualidade de vida, mas para a ciência como se não tivesse cura.
É interessante falar isso, porque eu também achava que o paliativo era quando a pessoa já tá quase nas últimas. Não. Olha só que interessante. Não é. Que bom, né? Assim, bom ter esse esclarecimento e você ter essa coisa bem pra falar, que até o seu falar sobre isso é como se você tivesse, ok, eu tô aprendendo com a vida, isso é pra eu aprender e eu tô aí, vamos lá, né? É isso aí. Que legal isso. Bom, e aí para as mulheres que hoje receberam esse diagnóstico, então, eu quero qual a mensagem que você deixa? Como mensagem, assim, que existe vida após o diagnóstico de câncer. Eu escuto muito falar, eu não vou procurar um médico porque eu vou descobrir a doença e eu não quero, eu fico com medo. Então, quanto mais cedo você encontrar, né, o diagnóstico, você descobrir a doença, chances de vida altíssimas, né? A ciência está evoluída, a ciência está buscando cura para isso, por mais que possa ter interesses que não queiram, mas a ciência está aí para isso. E eu acredito na ciência, porque eu acredito em Deus. Acho que Deus deixou o médico aqui com uma função importante para a gente. Ele capacita os né? médicos. Isso. Então, acredite que tem vida sim. Não tenha medo de procurar, fazer o exame, pegar resultado, porque as chances de vida são altíssimas. Agora, se você deixar para depois... É o que eu falei, corpo dá sinal. Ele dá sinal. A gente precisa ouvir o nosso corpo, né? E a gente, às vezes, não se toca, tem tabu, tem medo, né? E quando, tipo assim, eu tinha um carocinho, mas eu não percebi. Por que eu não percebi? Porque eu não me tocava. Então, é preciso fazer o exame, o autotoque, o autoexame, né? E ao médico, sim. Quanto mais rápido descobrir, melhor. A mulher vai viver com qualidade, vai ficar curada. Mas se esperar muito tempo, pode ser que não dê mais tempo, né? Não, e também, assim, tem a questão do câncer do colo de útero, né? E a gente, às vezes, quer, assim, ouve mulheres falando, sim, faz anos que eu não vou no ginecologista. E fala isso numa normalidade, né, gente? É uma coisa, assim, que é a sua saúde, é o seu corpo. Exatamente. Né? Se a gente não... Porque, assim, por mais que você tivesse os seus filhos, você estava falando antes que seu filho até parou de trabalhar para cuidar bem de você. Sim. Mas tem coisas que só você pode fazer bem por você. Só. Né? Então, assim, é difícil, né, falar uma situação de que eu não vou no médico, e muitos anos que eu não vou. Nossa, realmente tem que se amar também, né? Bom, é até estranho eu perguntar isso pra você, porque é uma história com esses perrengues aí que você passou, né? Mas de todos os momentos perrengues. Mas eu também considero aqueles momentos que possam ter sido engraçado e tem os tristes. Escolha um, assim, que você tenha falado que foi o perrengue que apareceu na sua vida que você achou assim, dessa vez eu não suporto. Eu fui internada por causa da cardiopatia, né? Estava muito grave e eu não conseguia respirar direito. Eu lembro que a minha sobrinha chegou e me olhou e falou: "Ô tia, você tem que ir pro médico, porque essa falta de ar não é normal." E eu achava que fosse normal. E aí me levaram para o hospital, né? E eu fiquei internada. Tu achou que a falta de ar fosse do câncer? Eu achei que fosse porque eu estava resfriada, alguma coisa assim, mas não era, né? Era coração, pulmão. E eu lembro que eu entrei para um CTI, um ambiente muito hostil, muito frio, onde tudo aberto e você vê só eu e uma outra menina acordada, as outras pessoas estavam entubadas. E você via a gente morrer toda hora, né? E eu falei para Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar, eu não quero ficar aqui. Me tira daqui. E eu chorava, pedi pro médico, e o médico, não pode, você tem que ser monitorada. Você achou que nesse momento você fosse morrer? Fosse morrer. Eu estava com uma aparência muito ruim, muito debilitada. As pessoas que iam me visitar ficavam assustadas, né? E eu não conseguia respirar. Fiquei no oxigênio, cheio de aparelho, só não cheguei a ser entubada, graças a Deus. E aí, no outro dia, a médica falou, olha, se você conseguir andar até o banheiro, eu vou deixar você ir para a enfermaria. E eu lembro que eu fui me arrastando, encostando na parede, assim, e ela, não pode encostar na parede, você tem que andar. E eu andei muito depressa, entrei no banheiro e sentei no vaso, e deu a sensação que eu ia desmaiar. Eu falei, Senhor, me deixa eu sair daqui, porque eu não vou suportar.
Porque você via gente morrer toda hora e aquilo não estava mais me fazendo bem, né? Uhum. Não é um ambiente que é humano. Parece que a pessoa fica mais doente, né? Mais doente ainda. E aí eu consegui voltar para a cama. Uhum. Aí ela veio e falou, hoje você vai descer. Então esse foi para mim, de todo o processo, foi o pior momento que eu passei, foi na UTI. Imagino ali, né? Assim, ali totalmente incerteza, né? Do que Isso. fosse acontecer. E morreu gente perto de você? Morreu, né? morreu. Então, você pensa assim, eu sou o próximo. Aham. Né? Então, eu imagino de fato. Bom, não tá aqui, eu não botei no script a pergunta que eu vou fazer, mas era a lógica. Agora vamos assim, na época que você fazia Libras, o que foi Libras na sua vida? Mesmo sendo ali, porque a gerência do mercado pediu bem da empresa, mas eu me lembro sim que vocês eram uma turma muito dedicada, né? E a gente chegou a ficar num clima muito legal do curso, né? Esse período que você teve aula de Libras, fala um pouquinho. Para mim foi fascinante, porque a gente estava buscando inclusão, né? Uhum. Nós trabalhávamos com algumas pessoas com deficiência auditiva e a gente não sabia se comunicar, né? Uhum. Às vezes aparecia também candidatos para o trabalho. E como que a gente ia se comunicar? Escrevia no papel? Então, para mim, assim, foi fascinante a época. Eu ficava treinando à noite no espelho, Eu lembro disso, né? eu lembro. Eu gravava vídeo, assim, a gente estava muito comprometida, né, com aquela situação. E teve, além da música que elas tiveram que fazer no final do curso, teve uma avaliação que eu pedi para chamar um surdo da empresa, né, e sentar com elas e fazer um diálogo, né, e ali eu avaliei elas, né, e foi naquele dia foi emocionante para ele, você lembra disso? Porque ele estava trabalhando já na empresa há algum tempo e ele não tinha tido esse momento de inclusão com ele, né? Eu me lembro que a gente chegou até a se emocionar, lembra? Quando ele saiu, assim, a gente se emocionou. Foi realmente, né? Bom, agora a gente vai pro momento caixa preta, né? Aquele momento que... Vamos lá. Aqui tem 3 perguntinhas, aquelas perguntas inacessíveis, que é aquelas perguntas que às vezes as pessoas têm muita curiosidade de perguntar a uma pessoa que teve câncer e fica com vergonha. É hora disso. Vamos lá, Mônica, pode pegar a primeira. Vamos lá. Como é a vida de quem passa por esse período? Tipo, a vida sexual. A vida sexual, a vida sexual. De quem passa, como ficou o seu libido? Porque a gente sabe que, assim, antes da gente começar o programa, até tinha feito essa perguntinha pra ela, assim, já no bastidor, que eu tinha uma curiosidade, e ela me surpreendeu, gente. Vamos lá, Mônica. Então, no período de quimioterapia, né, a radioterapia não, porque você não pode ter relação sexual com o parceiro, né, tem radiação envolvida, então a gente não fez, não namorou. Mas na época eu fiquei com um namorado, um companheiro, Guto, beijo. Aí, ó, Guto! E assim, foi maravilhoso. Eu tive vontade, eu tive prazer. Ele também não teve nenhum, assim, não tinha limites, né? A gente estava aberto e rolou naturalmente. E foi câncer de mama, tá, gente? Então, assim, ela não teve vergonha de ficar nua, nada disso. Nada. Gente, olha. E tive uma vida ativa mesmo, né? Durante a quimioterapia. Pois é, interessante, né? Porque, assim, hoje as mulheres ficam com a autoestima muito, né? Tipo, não quer tirar. E você falou pra mim também que você fez umas fotos, né? Fiz umas fotos sensuais, ainda não ficaram prontas, mas mostrando o seio, a cicatriz, né? Pra gente lembrar sempre daquela marca. Sim. E as mulheres que não têm, que estão mutiladas, que ainda vão fazer cirurgia também, fizeram esse ensaio. Gente, que legal. Foi muito bonito. Assim que estiver pronto, eu mostro. Sim, pode deixar. Vamos lá. Na verdade, assim, a sua vida, seu trabalho, esse período, como foi? Você se afastou? Partiu de quem? Como a empresa recebeu? Porque você falou uma coisa interessante, que você viveu bem pro trabalho. Só que a gente sabe que o primeiro problema que a gente tem, o patrão, ele
né? É. Nós não somos assim, quer dizer, nós somos substituíveis. Essa história de que a gente verdade. sabe disso, né, gente? Por mais que a pessoa seja... E assim, eu conheço Mônica desde de 2019 e eu me lembro que ela era assim, era uma funcionária que era dedicada ali. Ela mesma falou aqui que, em primeiro lugar, era ela, as coisas dela, do trabalho dela. E como foi? A questão do trabalho, tipo, agora eu vou ter que me afastar. Como é que foi a empresa receber isso? Você não estava mais no Vianense? Não. Eu saí do Vianense em agosto de 2019, mas Deus prepara tudo, eu tenho certeza disso. Eu estava com uma irmã com câncer também. E naquele momento, minha irmã estava muito mal e eu fui dispensada do Vianense, trabalhei 16 anos lá. Eu fiquei em casa, né, ajudando a cuidar da minha irmã. Minha irmã melhorou, perdi o marido, perdi a mãe, uma coisa atrás da outra. E quando eu perdi o meu marido, eu falei assim, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho. Eu tinha 5 meses em casa. Eu falei, eu tenho que ocupar a minha mente e o trabalho vai me ajudar. E aí eu voltei a trabalhar. Voltei para uma empresa que me recebeu muito bem. Um beijo para o Thiago, para o Fabiano. E quando eu descobri o câncer, o apoio, o suporte que eu tive deles, assim, foi... Já quando a minha mãe morreu, eu tinha 2 meses de empresa e ele deixou eu ficar 1 mês em casa. Então, foi uma pessoa maravilhosa para mim. E quando eu descobri a doença, também. Suporte emocional, sabe? Me ligava, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Plano de saúde, tudo. Então, essas pessoas, eu peço sempre a Deus assim que olhe por eles, porque foram maravilhosos. O Adolfo também, do Vianense, apesar de eu já não estava mais lá, outras pessoas da empresa também me ligaram. Mas foram 16 anos lá, né? 16 não foram 16 anos, dias. De fato... Tá precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, fala, não fica com vergonha. Então, assim, eu tive o retorno de tudo que eu me dediquei que no bom, trabalho, que sabe? Bom, né? Que bom. Muito bom, maravilhoso mesmo. Tenho muito que agradecer. Isso realmente é algo... Foi assim, você foi muito sortuda, porque a gente sabe que por aí, né, as empresas, elas naquele momento ali, elas até prestam ajuda para o funcionário, mas o funcionário já não passa, ele já passa a ser um prejuízo, né? E aí já não tem tanto, né, essa questão do carinho e tal. Vamos lá, última pergunta, caixa preta. Você acha que a sua doença, porque as pessoas falam muito isso, né? Se guardar tudo aí dentro de você, vai se transformar num câncer. A gente escuta muito isso. Eu vivenciei um pouco isso com meu pai, eu acho que tem um pouco a ver, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito rancorosa mesmo. Meu pai foi uma pessoa que ele sempre guardou muita mágoa. Meu pai passou por muitos problemas difíceis, mas que foi ele que plantou, a gente viu isso muito nítido. E o meu pai, quando teve o câncer, a gente percebia que ele, assim, ele ficou... Só que o meu pai, quando a gente descobriu, já não dava mais tempo. E ele passou os 40 dias ali pedindo perdão para todo mundo. Então, você percebia que o caso do meu pai era realmente sentimentos mal resolvidos dentro dele. E no seu caso, você acha que realmente foi isso? Ou não? Foi porque foi algo genético mesmo? Ou tem outra explicação? O que você acha? Eu cheguei a fazer um teste genético, porque como a minha irmã teve também câncer de mama, mas deu negativo, né? Graças a Deus não é genético. Mas eu acredito que sim, sabe? Sentimentos, emoções podem causar. Será que foi a morte do seu marido, da sua mãe muito próxima ali? Isso a doença da minha irmã. Sim. Um emprego que eu me dediquei muito e eu, né? Deixei de trabalhar lá, isso mexeu muito comigo. A morte do meu marido, da minha mãe. Então, foram emoções que eu não extravasei, eu guardei. Porque você quer ser segurei, forte o tempo todo, né? Pra quê, né? Pra que ser forte o tempo todo? Mas eu fui. E várias outras coisas que foram acontecendo que eu acho que ajudou, sim. De forma grosseira, o câncer é o quê? É uma célula que ela vai desenvolvendo desordenadamente, né? E aí causa o câncer. E eu acho que isso aconteceu. Mas também acredito que alimentação, sedentarismo, né? Sim. Isso pode também causar, sim, a doença.
Sim. Mas sentimento, emoção, Você acha que foi pesa, uma das causas, pesa. né? Pelas perdas. Uhum. É, verdade. Bom, agora a gente vai para aquele momento onde a Lívia pode parar, a intérprete pode parar para tomar uma água, tomar um café. E nós vamos para aquele momento, aquela rapidinha da Libras. Com uma única palavra, quando se fala em vida, o que significa vida para Mônica? Paixão. Paixão, amor, né? Paixão, nossa. E falou isso com tanta, né, com a vontade realmente de viver mais e mais e mais e mais e mais. Trabalho. Essencial. Principal, essencial. Muito bem. Mas não é mais o primeiro lugar, né? Não. Ah! Aprendi também, viu? Família. Base. Base, verdade. Seus filhos ali com você, né? Seu filho ali, isso aí é muito Toda a importante. minha rede de apoio, né? Sim. Filhos, família, amigos. Sim. Doença. Aprendizado. Aprendizado. Porque você mesmo disse aí que você aprendeu, né? Muito nesse processo, né? Hoje, antes era uma Mônica que é diferente da de hoje, né? Religião. Religião. Não tem. Quando se fala de religião, da palavra religião, o que vem na sua cabeça? Me leva a Deus. Fé. Fé, Deus. Que também é o primeiro, né? Principal. É a base também de tudo. Até porque pra gente ter uma família hoje que nos dê base, né? Deus, ele escolhe a família para que seja as pessoas preparadas para estar ali junto, né? Mônica, ó, foi um prazer muito grande, assim, maravilhoso, né? Te entrevistar hoje aqui, assim, estou muito feliz, realmente é um testemunho de vida maravilhoso. Fico muito feliz em saber que você realmente, por mais que você tenha sofrido dores, né, sofreu a beça ali, mas você escolheu viver. E lutar pela vida cada vez mais, isso hoje a gente consegue ver, assim, notório, muito especial, porque ela estava falando a idade dela aqui, gente, eu não vou falar bem pra vocês, tá? Mas, assim, não parece, tá? A gente olha pra essa mulher, assim, ela continua realmente a mesma Mônica que eu conheci lá do passado, só que, com certeza, dentro dela tá melhor, né? Tá diferente, né? Quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa? Algum agradecimento especial para alguma pessoa? Agradecer, né, a você pela sua oportunidade, dizer que pode contar comigo, né, porque eu me comprometi em ajudar a todas as mulheres que estão passando por esse processo. Agradecer aos meus filhos, agradecer a minha família, os meus amigos. O Guto foi e é uma pessoa especial para mim. E estamos aí, vivendo um dia de cada vez e quero viver muito. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima.